Muito bem, gente. E agora, para a gente dar sequência antes do almoço, a gente vai ter um painel incrível, gente, com o nosso painel com o tema Upskilling e Reskilling, ressignificando o papel do funcionário através do RH. E a gente trouxe um timaço, gente, que dá licença para esse painel. A gente vai começar aqui com a super Luciana Diniz, por favor, Lu. Ela é HR Specialist na Embraer. Uma salva de palmas para a Lu. Bem-vinda, fica à vontade. Também temos a Mariana Serzosimo. É isso, Mari? Falei certo? Ela é Head de Desenvolvimento e Cultura na Log, gente. Uma salva de palmas. A gente tem a lindeza da Mônica Blatita. Mônica, conosco, ela é sócia da Solon Capital e embaixadora da Endeavor. Uma salva de palmas para a Moni. Seja bem-vinda. E para fechar esse painel e conduzir essa galera, nós vamos ter a nossa super Cláudia Perrone, que está lá. Ê, Cláudia! Ela é líder de recursos humanos na Black Decker. Stanley Black Decker, isso mesmo. Chegou chegando. Bom dia. Lembrando, gente, que se você quiser fazer suas perguntas, por gentileza, mande aí pelo aplicativo para a gente. Elas vão ter um super prazer em responder, ok? Bom dia. Alô? Bom, mas eu falo alto, acho que vocês vão me ouvir de qualquer maneira. Ó, a gente estava brincando aqui, gente. Difícil agora para nós, hein? É? Desafiador, eu sei, mas tá? Então a gente acho que o tema é bem interessante, tá? Então estou com as colegas aqui. Eu vou já começar. Bom, a gente não precisa se apresentar, você já apresentou a gente, né? Então tá. Então vamos lá. Esse tema é um tema aí que está muito, assim, não é em voga, muito necessário hoje em dia, né? Não só para quem é de RH, mas para todo mundo. Então, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para a Mari. Mari, quais são os benefícios do upskilling e reskilling nas contratações? Né? Legal. Versus contratações, né? Versus Ou seja, contratações. né, você fazer isso ou você contratar gente nova? Né? Legal, Clau. Então, obrigada, sou a Mari, tá, da Log. Vou falar um pouquinho desse tema, né? Primeiro, só para a gente ter aqui, acho que o mesmo entendimento, reskilling e upskilling. Na verdade, a gente está falando do processo de aprendizagem, né? A ideia por trás desse conceito, ela é muito parecida, porque ele traz em comum a ideia do processo da gente reaprender, né? A diferença é que o reskilling, ele fala sobre uma mudança diária, e o upskilling fala sobre um método de aperfeiçoamento. Então, hoje eu trabalho na área de cultura, por exemplo, engajamento. Quais são potenciais habilidades que eu preciso desenvolver para continuar sendo relevante na minha função? Então, quando a gente fala dos benefícios, né, desse processo, eu vejo muito como ferramenta, né? Na verdade, é uma ferramenta de desenvolvimento profissional para a gente continuar sendo relevante no nosso trabalho. Então, acho que é uma importância, né, um benefício bem fundamental que a gente não pode esquecer, e que todos nós aqui, né, nessa sala e fora dessa sala, quem está nos assistindo, a gente tem que pensar, né, sobre o que é que a gente precisa desenvolver ou continuar desenvolvendo para a gente fazer a nossa função cada vez melhor. E eu queria só trazer um outro termo, né, que eu ouvi outro dia, que eu achei bem interessante. Além do reskilling e do upskilling, uma pessoa trouxe o conceito do right skilling, né, que na verdade é o seguinte: como eu desenvolvo as coisas certas, né? Porque não dá para a gente abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, acho que a grande pergunta que a gente se faz é quais são, né, efetivamente, as habilidades que vão fazer a diferença para a gente. E isso exige um processo de autoconhecimento bem grande. Legal, Mari. E qual é o papel do RH nisso? Legal. Bom, pensei bastante, né, sobre isso, e a gente até discutiu também esses dias. Eu estava lendo uma pesquisa do Fórum Econômico, né, Mundial, que fala que pelo menos 54% dos profissionais vão ter que passar por algum tipo de reskilling e upskilling. Né? Não é um número pequeno, né? Não é um número qualquer. Então, se a gente pensar nisso,
eu acho que não dá para deixar somente na mão do profissional essa responsabilidade. O papel do RH ele entra para direcionar um pouquinho, né? Quais são essas habilidades, como a gente ajuda as pessoas a encontrar o que elas precisam. Né? Então, acho que essa combinação entre a responsabilidade, né, do funcionário, da empresa, e do RH, nesse caso, né, todos nós aqui, ela é bem importante. Legal, legal. E, Luciana, como é que o RH fomenta esse movimento internamente dentro da empresa, né? Como é que a gente faz isso? Eu venho de empresas, trabalhei no Banco BMG, que eu grande parte do tempo da minha carreira na Vale, e estou 2 anos na Embraer. E o que eu percebo, né, desse período em que passei por essas empresas é que é possível o RH fomentar. Eu não... Está indo e voltando. Não, pega o microfone dela, não sei. Alô? Aí. Agora sim. Obrigada. Bom, pessoal, e o que eu percebo, né, desse período em que eu fiquei nessas empresas e ainda estou, é que é sim possível o RH fazer esse movimento, né, essa ajuda do profissional, né? E o primeiro ponto, eu acho que a gente estava falando ali antes, é a questão do autoconhecimento, né? O empregado ele tem que saber o que ele quer da carreira, porque não dá para a gente orientar se ele não quiser ir, né? Então, o primeiro ponto é a gente, falando um pouco de feedback também, que foi trazido no painel anterior, né, de ter essa prática de feedback, conversas honestas, para que os profissionais possam saber, de fato, o que eles querem. E aí eu queria trazer uma boa prática, né, que tinha na Vale, agora a gente vai começar na Embraer também, que é bem bacana, né? A gente tem vários nomes, eu vou trazer um nome que foi utilizado, que a gente chama de carreira na nuvem. E o que é isso? Né? Eu tenho, tanto o Vale quanto o Embraer são brasileiras, porém multinacionais. Então, temos possibilidades em vários locais. Né? Então, o que a gente fez? O que era o Carreira na Nuvem? Eu sou de uma área de logística, por exemplo, e eu vou criar um projeto. E aí, para esse projeto, eu preciso de um time. Né? E aí, o que a gente fazia? A gente abria internamente vagas para fazer parte desse projeto e colocava ali nessa plataforma interna, que era na nuvem, e as pessoas de outras áreas poderiam se candidatar para participar desse projeto. E aí era uma forma, né, de ter esse upskilling. Eu poderia ser do RH, mas de alguma vaga específica eu poderia fazer parte daquele projeto. Então, eu continuava na minha área de origem, mas também fazendo parte de um projeto e aprendendo novas habilidades e trazendo a minha visão de fora, né, que eu não era da logística, mas eu poderia contribuir. Então, acho que essa é uma forma bem bacana e prática de como o RH pode fomentar isso dentro da empresa. Bem legal, bem legal. Mônica, na época nós que estamos agora de lifelong learning, né, onde o que você fez, o que você estudou na faculdade, ou o seu primeiro emprego não determina mais, né, como é que vai ser a sua carreira, né? Como é que isso se encaixa agora, né? E quando fazer o upskilling e reskilling? Obrigada, Cláudia. Sim, a primeira faculdade nos dá algumas habilidades para ter o primeiro emprego, mas na realidade, hoje, com a esperança média de vida aumentando e com a velocidade que está o mundo, graças a Deus a gente pode escolher ter outras carreiras e fazer eu mesma, e com que frequência a gente faz isso. No fundo, a necessidade ou a vontade é que orientam isso, não é? Eu comecei a carreira em mercado financeiro, trabalhando no trading floor, comprando e vendendo moeda o dia inteiro, que nem louca. Aí, quando estava grávida da segunda filha, eu decidi que ia montar uma agência de comunicação. Não entendia nada do assunto, então aí acho que foi upskilling, reskilling, rechanging, foi tudo. Foi todos os termos juntos. E aí eu tive que aprender de um business completamente novo. Agora, de novo, eu me juntei faz os últimos 4 anos, além da Endeavor, onde eu estou como mentora de startups, no Ernst & Young, acelerando startups, e agora estou montando, estou sócia de um venture capital. De novo, misturo um pouquinho de empreendedor com mercado financeiro, mas eu tenho que aprender coisas muito específicas do venture capital. Então, assim, a frequência com que fazemos isso depende muito da nossa atitude e da nossa vontade
acompanhar. Que o mundo está mudando é facto, não adianta reclamar quanto. Agora, é o quanto a gente quer estar junto nessa jornada, ou a gente quer ficar um pouquinho para trás. Então, e por mais que a gente se esforce e faça isso com frequência, mesmo assim, a gente fica desatualizado muito rápido. Óbvio que tem que gerir isso, não tem que ficar com aquela sensação do FOMO, de toda hora estamos a perder alguma coisa, mas é uma condição necessária hoje de sobrevivência no mercado de trabalho, seja o upskilling, seja melhorar o que a gente já tem, seja no caso de querer mudar de carreira, e hoje, graças a Deus, isso é possível, a gente não está condenado à escolha errada que fez na faculdade ou ao primeiro emprego, a gente tem chance de ter uma nova vida e ser feliz noutro lugar, então está tudo certo, mas isso implica a gente estudar, e estudar muito, e fazer uma direção de carreira. E as empresas, as multinacionais, me ajudem aqui, meninas, estão abertas a isso, não é? Não estão só pegando de uma trajetória só. Exato, né? e eu ia só complementar o seguinte, né? A gente se falava antes que a gente aprendia uma habilidade nova, ela ia servir por uns 10 anos, né? Uhum. Hoje em dia, assim, se a gente falar 5, eu ouvi, falei, mas não, nem isso, né, gente? É muito, né? Eu acho que aí a gente está falando de 1 ano, 2 anos, mas a questão é ter tá antenada, né, com o que a gente precisa. Exatamente. Legal. Complementando, né, esse ponto, tanto que é importante também a gente, como RH, entrar nessa e necessariamente precisamos nos desenvolver as habilidades. Né? A gente estava falando também mais cedo, o ESG, né, um tema que está aí a todo tempo, em todas as empresas, então a gente teve que se aprender sobre, né, e está no nosso dia a dia. O futuro do trabalho, né, a gente ainda está vivendo um mundo híbrido, né, temos pessoas aqui, temos pessoas lá, então os líderes precisam entender como fazer isso, né? E a gente ainda não sabe, a gente está aprendendo, né? Então está todo mundo fazendo o upskilling a todo tempo, e RH principalmente. Não, e muito isso tem a ver com a pergunta que eu vou fazer agora, que na verdade está aberta, né? Quem quiser começar. Quais são os desafios? Acho que principalmente para o RH, né? Do reskilling, do upskilling, né? Eu sou a única aqui que acho que eu não venho da área de RH, então como empreendedora e como gestora de empresas, eu entendo que os líderes, eles têm que sempre ajudar a pessoa a ir mais além do que a própria pessoa acha que ela consegue ir. E acho que hoje o grande desafio das empresas e eu vejo isso, eu venho de outra cultura, às vezes o funcionário vai muito, qual a empresa que você tem a me oferecer? Como você vai me treinar? Qual é o seu plano de carreira? No entanto, é o que você quer fazer da sua vida. Qual é o seu plano de vida? Para ver se o emprego adequa ao seu plano de vida. E se você quer desenvolver essa habilidade, e a outra coisa é qual o seu... hoje temos que reconhecer que todos nós, como seres humanos, a gente não é muito bom a fazer um autodiagnóstico de nós mesmos, dos nossos pontos fortes e pontos fracos. E então, às vezes, a gente insiste em desenvolver ou melhorar uma habilidade que a gente não tem, gente. E nós, empresas, já gastamos muito dinheiro em desenvolver pontos fracos, que ia do 2 para o 5. A gente tem que focar, sim, nos pontos fortes, melhorar os pontos fracos. E, para isso, a gente precisa... Então, é muito mais atitude também, não é? Não é só o paternalismo da empresa que você tem a oferecer. Nós temos que correr atrás. O plano de vida é nosso, o plano de vida é individual. A empresa pode ou não se adequar ao plano de vida de cada um, e por isso nós estamos cada vez mais vendo que as pessoas não ficam 20, 30 anos no lugar, não é? Mas é isso, acho que vocês agora da área de RH... Acho que é bem alinhado com isso, né? Eu acho que parte do diagnóstico, esse é o grande desafio, o que é que a gente precisa efetivamente desenvolver aqui. Né? Porque tem coisas que são coletivas, obviamente tem, né? Então, se você ler qualquer coisa, vai falar de habilidade de liderança, comunicação, né? Como a gente trabalha com autonomia, com responsabilidade nesse mundo de hoje. Mas mais do que isso, acho que é trazer essa reflexão realmente para dentro de casa, né? Efetivamente aqui, o que é que vai fazer diferença? E, do ponto de vista de RH, quais são as evidências dessa necessidade? Eu costumo falar que hoje tem uma biblioteca, né, de conteúdos disponível para todo mundo, gente. Então, a gente só vai ser efetivo se a gente for assertivo. Né? Então, acho que esse é o grande desafio, porque qualquer um pode ir hoje no Google procurar um conteúdo, né, de como dar feedback. Vai ter. A questão é, para esta empresa, para esse contexto, nesse momento, né, o que é que vai fazer diferença? E aí, se a gente conseguir engajar as pessoas nessa conversa, nesse diálogo, para ela entender o propósito disso, eu acho que aí fica mais fácil e todo mundo sai feliz, né? A gente falou de felicidade aqui, ou vai falar, enfim, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Só complementando, eu trabalho muito com startup e com inovação, acho que, e trabalhei muito em multinacional,
que mais dá errado é gente errada no lugar errado, né, gente? Então, não é que a pessoa está com o skill errado, não sei o que, ela está numa posição errada. Então, é assim. Então, o que a gente precisa é isso, é essa fase de diagnóstico, seja da própria pessoa, da empresa, tem que perder um tempinho maior, senão a gente continua investindo cursos em melhorar skills que não são os pontos fortes da pessoa e continua gastando dinheiro e desgastando a relação entre as partes. Então, acho que tem que perder um tempo bom nesse autodiagnóstico e nós não somos muito bons a fazer isso sozinhos. Com ajuda vai mais fácil. Ô, Mônica, e aí eu trago o último convite da Mari, né? Qual que foi a última vez que você fez a reunião com você para você se entender, né? Para você... Exato. E aí o ponto é importante aqui, né, de como que o RH tá próximo e trazer isso para o empregado, é o fato do RH ser estratégico, né? Como que a gente consegue saber quais as habilidades treinadas, a serem treinadas. Então, se o RH ele é estratégico, ele está do lado do negócio, a gente consegue antecipar, né? Se eu sou uma área que presta serviços e eu tenho, né, um planejamento de ter um serviço futuro que eu vou lançar em breve, eu já começo a treinar esses empregados, né? Porque futuramente eles vão ser cobrados para isso. Então, o RH, sabendo da estratégia e sendo parceiro do negócio, faz toda a diferença. Só comentar, desculpa, é interessante você falar isso do RH estratégico, porque todo mundo fala RH estratégico, RH estratégico. O que é o RH estratégico, gente? O RH é quando o RH é uma outra cadeira que senta, né, ali e decide, junto, né? Faz parte ali das decisões. Então, não é só porque, não, ele é RH, ou ele é RH, não, faz parte, né, da decisão. Isso é uma coisa, porque as empresas todas, eu vejo como gestor de empresas, o RH não pode ser um departamento. A empresa é feita de pessoas. Exatamente. Qual é a área mais importante da empresa? Se uma empresa é feita de pessoas, e não são pessoas, então o RH tem que estar ali. Exatamente, faz parte, né? Eu ia só compartilhar uma prática que a gente fez, né? Acho que no sentido de ajudar as pessoas com essa mudança na forma de trabalhar. A gente tem, né? Todo mundo sabe, estamos falando do futuro do trabalho, né? Então, nós construímos recentemente na empresa uma trilha de capacitação para o futuro do trabalho, né? Assim, o que é trabalhar nesse novo mundo com as competências que são exigidas? E fazia parte inicial desse projeto, dessa trilha de capacitação, uma espécie de uma ferramenta de diagnóstico, né? Para a gente realmente olhar e falar, bom, olhando tudo o que vai ser necessário, o que eu, Mariana, o que eu acho que é a minha fortaleza, o que eu acho que eu preciso desenvolver. E a partir disso, a gente tem um norte, né? A gente saber aonde investir. Então, acho que isso sempre é válido, né? Não é perfeito, mas sempre é válido, é um ponto de partida para a gente. E realmente ajudar as pessoas a entenderem o que é esse novo modelo, né? Acho que a Débora, né, da Loft, ela falou da cultura remota por padrão. A gente também, na Log, é isso que a gente quer implementar, né? A cultura remota por padrão diz o seguinte: se tem uma pessoa trabalhando remotamente, todas estão. Então, a gente precisa garantir essa inclusão de todo mundo, né, nas decisões, nas conversas e nos diálogos. E a gente precisa ensinar as pessoas a fazerem isso, porque, né, não é por mal, mas às vezes a gente não sabe. Eu tenho um caso curioso sobre isso, né? A gente também, na Embraer, estamos todos home office, apenas as pessoas da produção, né, estão na fábrica, e aí a gente já tem um compromisso de voltar daqui a um tempo, e começamos também isso. Como fazer reuniões híbridas, né? Aí um líder, não, tá tudo tranquilo. E aí, um dia específico, tiveram que ir à fábrica e ele ficou em casa. E aí ele sentiu, porque aí as pessoas faziam conversas paralelas, eu tô aqui, gente, vocês estão me ouvindo? A gente, então, né, vai precisar de um treinamento. Então, é interessante, né, quando as pessoas também vivenciam e veem a necessidade de que precisam. É interessante. Aqui, como é que a empresa pode saber como fazer esse upskilling, esse reskilling, como entender o que cada funcionário precisa, né? Porque é o que vocês falaram, né? O mais importante é que a pessoa saiba, né? Qual é a necessidade dela. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? E como é que a gente faz, né, como empresa, para entender o que cada funcionário precisa ou não? Alguém se habilita? Vou falar um pouco, mas você está... eu acho que, assim, passa pelo processo desse relacionamento próximo com o gestor, né? Eu não consigo tirar o gestor dessa equação.
precisa haver, né, esse relacionamento de confiança, de proximidade, como qualquer outro processo de gestão que a gente faz, né? Então, seja nas conversas de carreira, num plano de desenvolvimento, no feedback que a pessoa recebe. Então, eu acho que tudo isso vai munindo as pessoas de informação, mas as conversas precisam acontecer. E as conversas difíceis, né, que a gente falou um pouquinho, e que realmente são difíceis de acontecer, infelizmente. Então, eu acho que assim, é investir o tempo para aproximar o gestor do seu funcionário, né? A gente pode fazer programas super bacanas, pessoal, mas se o gestor, né, se o líder não está realmente próximo e compra essa necessidade para ele ajudar o funcionário, eu acho que a gente não alavanca, né, as oportunidades de ter esse diagnóstico bem feito. Então, minha resposta seria, eu acho que ainda volta para a questão do preparo da liderança. Com certeza, né? E assim, práticas bem-sucedidas que a gente vê na Embraer são as reuniões do one-on-one, né? De eu ter esse momento separado ali uma vez por semana, 15 dias, com o meu líder. Isso é essencial. A avaliação de performance, ela não pode ser uma vez ao ano e eu receber um feedback uma vez ao ano, né? E não pode ser surpresa. Eu tenho que ter essas conversas honestas, transparentes. Um dos pilares da nova cultura da Embraer é be open and honest, para os dois lados, né? Tanto o líder para o liderado, quanto o movimento inverso. Então, essa transparência, essa relação de confiança faz com que as pessoas se abram e tragam, né, as fraquezas, as forças, e aí assim a gente consegue direcionar e fazer os treinamentos corretos, né, Mônica? Não sei, Mônica, você na sua experiência também, né, com startups, né, como é que vocês veem? Será que o que eu vou investir aqui? Como é que eu vou investir nessa pessoa ou não? Assim, se tu vais muito para o início, não consegue nem ter tempo de entender o que está acontecendo. Tanto que eu digo que nas minhas empresas só tem PTO, os paus para toda a obra. Não tem esse negócio de C-level, G-level, não sei o quê. Só tem gente para tudo. Então, no início, tu contratas pessoas específicas, mas muito coringas, muito polivalentes. Sim. E muito preocupado com a atitude certa, não é assim? Tu precisas muito mais do que... Porque estávamos a conversar ali com o Márcio também da Flow, há bocado, assim, a gente... óbvio que a gente vai buscar o cara especialista em growth, os caras especialistas em go-to-market, e esses nomes todos bonitos aí que inventam, mas que sabe vender, o que sabe crescer, o que sabe não sei o quê, o que sabe... Mas assim, sim, se tu olhares, normalmente, gerir pessoas e o RH que é estratégico, normalmente nem é uma função que aparece logo no início, fica muito concentrada no fundador, não é? Sim, que não necessariamente, às vezes, é a pessoa que tem a capacidade de levar, até tirar a empresa do papel, mas não é depois a pessoa que leva a empresa até o 10, ou 20, ou 30. Então, é assim, ali é muito a relação one-to-one e o feedback one-to-one, ali acontece, coisa que às vezes na multinacional é uma coisa mais estruturada e acontece com hora marcada. Na startup, até pela urgência, pela afobação e por tudo que tem que se fazer, o one-to-one é mais do que direto, é online o negócio. Mas sim, uma coisa que a gente vê muito quando vai investir e perde algum tempo no due diligence é avaliar as pessoas, nomeadamente a liderança, porque o que mais tem e que dá errado, tem o chamado vale da morte, ou os sócios que não estão certos, ou as pessoas, os líderes que estão errados e estão no lugar errado. Que numa multinacional, um líder errado dá para consertar, mas numa startup, essa pessoa às vezes é uma ou duas, já errou 50% da empresa, aí o que é que vai fazer? Então, assim, às vezes, agora passamos por isso, adorámos uma startup e dissemos, você não é o CEO da empresa, você quer se preocupar como é que esse funcionário vai estar, o endomarketing, quer não sei o que, não gosto nada disso. Então, você é uma pessoa de produto, você tem que ter a humildade de você foi legal, tirou a empresa do papel, você teve esse seu valor, ninguém vai nunca tirar o seu cargo de cofundador, mas você devia estar numa área de produto, que é o que você gosta de fazer, porque você claramente não gosta de pessoas e uma empresa quer gerir pessoas. Então, como é que você está num cargo de CEO? Então, assim, temos que tirar... Então, é muito importante essa autoavaliação e que a gente, às vezes, tem essas conversas duras, não só como RH, mas como investidores, porque a gente vê de fora claramente, depois de ver tanta empresa, que ali vai dar ruim, como vocês dizem. Fazer uma pergunta. Se tem alguma pergunta. Sim? Não? Tem? Tá. Então, há uma forma humana
de definir se é caso de reskilling ou desligamento? Não, eu gostei de uma forma humana. Né? Vamos partir que, né, somos humanos de maneira geral, né? Alguém Bom. arrisca, gente? Alguém arrisca? Alguém aqui quer ajudar? Eu tenho ajudado, mas eu queria que tu falasse do ponto de vista da RH, mas é assim, como gestora de empresas, óbvio que humana tem que ser sempre essa forma, seja de reskilling, seja de desligamento, não existe outra condição que não seja essa, então se for diferente está errado, como é óbvio. Agora, é óbvio que às vezes pela dimensão da empresa, eu trabalho com empresas menores, não é? Então, às vezes não tens mesmo a vaga ou o espaço para a habilidade que tu vês que a pessoa tem mais habilidade. Numa empresa maior, eu vejo que às vezes isso é mais fácil de acomodar, dás a formação técnica, mas o que eu acho que é mais importante sempre nisso, para nós, do ponto de vista de gestão, é a atitude, porque a gente sabe que a parte técnica, a pessoa teve capacidade para aprender, uma faculdade tem capacidade para aprender, a gente vai ensinar, não é um issue. O issue é a atitude, né? A atitude é muito mais a proatividade, a vontade de fazer acontecer e tudo mais. Então, o humano tem que ser sempre, vou ignorar essa parte da pergunta. Agora, a parte de... Não dá para jogar numa máquina, né? É assim, agora, essa parte de reskilling ou desligamento, sei lá, na minha experiência como gestora, o desligamento sempre foi por falta de atitude. Não é falta de atitude, é a atitude incorreta, Sim. muito mais do que a parte da habilidade técnica. Eu acho que assim, não muda, né, como a gente trata sempre a questão do desligamento, sempre costumo falar que tem que ter duas coisas, né? Primeiro, garantir que a gente dê o feedback, né? A pessoa precisa saber que efetivamente... Pode ser surpresa. Tem alguma coisa que não está funcionando, pelo menos para aquele contexto. E o segundo ponto é, uma vez que a gente deu o feedback, a gente deu tempo para a pessoa trabalhar, né, naquilo que ela precisa, porque não adianta dar o feedback hoje e amanhã falar, olha, não deu, né? Você não mudou. Você não aprendeu, você não aprendeu. Exatamente. Então, eu acho que isso não muda, né? Garantir que a gente fez o processo da maneira correta, usando as ferramentas da empresa, as práticas de gestão da empresa, tem que estar muito alinhado aos valores da companhia, né? Não tem uma forma única de fazer. E tem um elemento, gente, que não dá também para a gente ignorar, que é o quanto a pessoa quer. Né? Porque eu não sei também se vocês passaram por isso, mas às vezes a gente tem conversas com as pessoas que falam assim, ai, que bom que você está falando isso, eu estou vendo que aqui eu não vou mais me adaptar, eu não vou ser feliz. Né? E tudo bem, está tudo bem se chegar nesse ponto. Né? Mas assim, acho que de novo, um dos valores da Log é comunicar abertamente. Né? Então, eu sempre vou ter esse viés, mas eu acho que é o que funciona mesmo. Acho que tem questão também de fit cultural, né? Às vezes eu tenho uma experiência, as meninas estavam falando mais cedo, de empresas tradicionalistas, né? E às vezes eu sou de uma startup, eu contrato uma pessoa que veio, né, de uma vivência toda tradicionalista, e pode acontecer de não dar esse match, né? E está tudo certo, né? Não tem problema. Mas a questão é a pessoa ser verdadeira, saber o que ela quer para si, para poder tomar essas decisões. E conversas difíceis sempre haverão. Tem, né, uma fórmula, assim, é todo um ciclo, né? Quer dizer, se você tem o seu gestor que conversa com o funcionário, que conhece o seu time, né? Desculpa, gente, isso aqui está terrível, mas tudo bem. Acho que eu vou pegar um... Se você tem o gestor que conversa, que conhece o seu time, ele sabe as necessidades, que é o que ela falou, não é uma surpresa, né? Então, ele vai saber qual é a necessidade que um tem, qual é a facilidade, a dificuldade de um e de outro. Então, assim, não existe você fazer um upskilling ou um reskilling numa empresa que não tem uma cultura de diálogo, uma ferramenta para você avaliar as pessoas, para dar a chance, né? Que é o que a Mari falou. Não adianta você fazer lá... Então, olha, eu identifiquei que você tem esse gap aqui. Passa uma semana e aí? O que você fez com isso? Precisa de tempo, né? E aí, um pouco voltando à pergunta, né? Como é que você vai saber se é um caso de desligamento ou se é um caso de upskilling, né? Não tem uma máquina que fala isso, gente. É por isso que nós somos humanos, né? Tem avaliações, tem conversas. Às vezes, a própria pessoa, como elas falam, vai chegar a essa conclusão. E às vezes não, gente, porque tem gente que não se conhece, que fica lá achando que, né? E você tem que falar, olha, desculpa, você não dá para isso, né?
Então, E o quanto uma conversa honesta entre líder e liderado. Eu tenho um exemplo também de uma pessoa que ele falava, eu quero ser líder, fizemos todos os assessments, ok, estava pronto para ser líder, foi promovido. E ficou um tempo ali naquela posição, mas era claro que ele estava em sofrimento, era muito claro. E aí eu conversava com o líder dele, observa, porque às vezes as coisas que ele tem me trazido, né, como HRBP, nas minhas conversas, e aí eles se conversaram, observamos mais um tempo, e eles se conversaram, e eu falei para essa pessoa, seja honesto, né? Traga aquilo que está acontecendo. E ele falou, olha, eu não estou feliz, né? Não estou feliz, e pode ter sido, né, um erro meu, talvez ele não sabia, que ele tinha essa vontade por algum motivo, mas ele não foi lá dentro para entender. E ok, está tudo certo, ele tentou, né? Mas a questão, eu acho que vamos falar também de felicidade no trabalho, isso faz todo sentido, né? Não dá para eu ter só um cargo, alguma coisa só para falar que eu tenho, se eu estou numa infelicidade, não faz sentido. Isso ainda é ótimo exemplo, né? Eu acho que isso ainda é reflexo da cultura que a gente tem, que só é reconhecido quem está numa posição de gestão, né? E aí sim, acho que nossa observação, nosso cuidado como RH é super importante, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria que levantasse a mão quem está preocupado e está fazendo um reskilling ou um upskilling? Você próprio. Quem? Levanta a mão, quem está fazendo? Mas, assim... Quem não levantou a mão, está pensando em fazer? Antes da palestra, antes do painel, estava pensando? Não? Gente, tem que pensar, porque o nosso mundo, assim, VUCA já ficou para trás, né? Porque VUCA já era, sei lá, há 20 anos atrás. Nós já ultrapassamos o VUCA, né? Hoje as coisas mudam. Assim, se a gente não fizer isso, a gente vai ser ultrapassado, né? Em todas as funções, cargos, whatever, o que seja, né? E outra coisa, gente, tem que partir da gente, tá? Lógico que, né, eu gostaria que vocês comentassem isso, mas é lógico que a empresa faz um esforço, tem todo um... Mas, gente, tem que partir da gente, tá? Então, assim, eu poderia, por exemplo, né, estar cômoda, sou diretora, você está aí, né, owner, né? Não, eu estou sempre vendo o que eu preciso aprender. O que eu preciso aprender, né? Não sei... E o quanto a gente precisa ser rápida, né, Cláudia? Eu entrei na Embraer tem 2 anos, e no meu 6 meses que eu estava lá, eu já comecei a atender, né, como HRBP, a engenharia da Embraer, gente, vocês imaginam, engenheiros da Embraer. E aí eu fui para as reuniões, assim, pensei, gente, se eu não falar na língua deles, língua números, eu vou ser só mais uma aqui na reunião, né? Então eu precisei ali naquele momento me reinventar para ver a melhor forma de trazer as informações, até para que eu fosse, né, validada e, opa, essa aqui faz parte do negócio, essa aqui está falando a minha língua. E a gente tem que ser muito rápida para isso, muito rápida, né? Se atentar e já buscar. Eu acho que isso é uma coisa que o mundo virtual, né, remoto, também trouxe para a gente. Então, como é que era antes? A gente sentava ali, né? Então, como aqui? Um do lado do outro, tem um problema, levanta a mão, gente, me ajuda aqui. Hoje em dia, se a gente não tiver essa autonomia, essa proatividade para fazer isso, não vai acontecer. Então, acho que isso serve para tudo, né? Para coisas do dia a dia, mas principalmente para a nossa carreira também, né? Então, acho que a forma que as coisas estão encaminhando também reflete na maneira que as carreiras vão sendo construídas. Eu queria acrescentar aqui que eu acho que tem vários jeitos de aprender, e, de novo, vai no nosso autoconhecimento. Por exemplo, eu aprendo muito melhor e oxigeno mais em conversas com pessoas. Peço 1 hora com um especialista, O meu jeito não é lendo, eu faço cursos, fiz 6 cursos agora na pandemia, já que estou sentado online, me inscrevi num monte de coisas. Mas o ponto é, não é o meu jeito melhor de aprender, não é onde eu retenho mais informação. É numa viagem de inovação, faço várias, onde eu vejo o ecossistema, aí eu sinto aquilo, então aquilo entra. É numa conversa com alguém que entende mais que eu sobre um assunto, mas tem gente que é lendo, tem gente que é aprendendo sozinho, tem gente que é vendo vídeo do YouTube. Então, mais uma vez, assim, não tem um caminho certo, né? Não acho que temos todos que fazer cursos nas mesmas universidades e fazer todos o mesmo caminho. Cada um tem o seu jeito de aprender. O importante é não deixar a roda parar, porque a informação está muito rápida. A gente não está competindo só com o colega do lado, está competindo com o cara que está no Canadá sentado e está fornecendo aqui para a empresa do lado. Então, agora o negócio ficou grande e ficou rápido. Então,
Então, é isso, é achar o seu jeito e se manter atualizado. E com que frequência? A frequência vai sentir ou na dor ou na proatividade, ou porque veio a necessidade, ou porque você, de facto, tem interesse naquilo e quer ficar melhor naquilo e quer procurar melhor informação naquilo. Hoje a informação está disponível, é só querer. Para todos. Assim, essa é um pouco da vitimez, né? Eu fui fazer uma entrevista de desligamento com o empregado. Ah, mas tem 2 anos que a empresa não faz nada para mim. Eu falei, e o que você fez por você? Ele quase caiu da cadeira, né? Assim, então, as pessoas também não têm que sair disso e não estão preparadas para esse tipo de pergunta. Olha ali, o tanto de treinamento que a gente tem. A gente tem uma plataforma imensa de treinamentos com várias oportunidades, né? Ou você senta com o colega do lado e fala, deixa eu aprender aí o que você faz. Né? Acabou aquele de ficar com o bracinho cruzado esperando que a empresa faça por mim, porque já era. A maioria das empresas tem alguma plataforma de e-learning disponível, e é muito engraçado que eu também vou perguntar para as pessoas, tem gente que nem entrou, a gente tem 3 plataformas de e-learning, tem 3, não só uma, né? Por exemplo, eu estou fazendo um curso, sabe de quê? De felicidade, é um curso de Yale, que tem disponível lá né? Não sei se é no LinkedIn Learning, então assim, porque é uma coisa que me interessou. Eu sou de RH, eu quero ver as pessoas felizes e eu quero eu também, né? Então, é o curso que eu estou fazendo, é super legal. Mas, assim, eu converso com pessoas que nem você falou, Luciana, né? Que às vezes falam, ai, minha carreira, não sei o quê. Você já entrou na plataforma? Não, porque eu não tenho tempo. Um pouco o que a gente falou, né? O pessoal de vendas, né? Não, eu tenho que fechar o número, tem que fechar o número, tem que fechar o número. Querido, você vai ficar fechando o número a sua vida inteira. Porque se você não fizer alguma coisa por você, você vai ficar fazendo a mesma coisa e o pior, não vai mais fechar o número, porque não vai precisar de alguém que faz isso que você faz, né? E se você não se atualizou, você vai ficar sem o que fazer. Então, acho que é um pouco isso, né? Eu vi ali uma plaquinha fim, não tinha visto. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Obrigada, Bom que pessoal. nós treinamos. Acho que tem o nosso LinkedIn lá, né? De todo mundo. Tem? Meninas? Tem o LinkedIn da gente, né? Sim. Qualquer coisa, gente, vocês entrem em contato aí, tá bom? Disponíveis. Obrigada. Obrigada.